Papa Francisco acaba de iniciar um ritual inédito dentro do catolicismo romano com a abertura de 5 portas ou 5 portais. Um desses portais ou dessas portas eles deixaram muito claro e em evidência, pois é o que mais chama atenção. Estão abrindo os portais ou a porta de uma prisão. O que será que significa isso? Quando falamos do catolicismo romano, estamos falando de uma das maiores instituições religiosas que temos no mundo, se não a maior de todas. O Vaticano, que é um dos menores países do mundo, hoje consegue ser um dos mais ricos. Tudo isso por conta daquilo que o Império Romano plantou. Os imperadores romanos, como por exemplo o próprio Constantino, iniciou algo tremendo. No livro de Apocalipse, quando falamos das próprias escrituras, o profeta João, quando observou a magnitude e o tamanho dessa doutrinação religiosa, a qual ele descreveu como a Grande Babilônia, a meretriz. Uma espécie de eu não posso nem falar a palavra toda aqui, mas você sabe do que eu estou falando. Aquela que, para que esse grupo de pessoas que estejam com ela, precisam dar dinheiro, ou seja, ela, a grande meretriz, aquela que precisa dar dinheiro, ao contrário da noiva, que é aquele grupo de pessoas que está seguindo a Cristo com amor. Esse é um assunto para um próximo vídeo. O que eu estou querendo dizer é que o profeta João, quando viu o tamanho do catolicismo romano em sua visão, até mesmo ele, se espantou, se maravilhou com aquilo. A meretriz que vem ali com púrpura e vem também com as cores de escarlata, entre roxo e vermelho, representando os cardeais, bispos e até mesmo os papas romanos. Eles agora iniciam um ritual. Quando falamos do catolicismo romano, como eu te disse, estamos observando muitos mistérios. Mistérios que envolvem não apenas o mundo físico, mas também o mundo espiritual. Mistérios que para a grande massa, para 99,5% da população mundial, essas coisas são incompreensíveis, pois praticamente todas elas estão vivendo a grande apostasia, completamente cegas espiritualmente para tudo isso que eu vou lhe mostrar aqui. Mas nós, pelo menos nós, podemos enxergar um pouco além, entender o que é que está acontecendo nesse exato momento no Natal desse ano. Para começar, a data do Natal é uma data muito importante ao catolicismo romano. É o nascimento de Cristo? Não. Todos nós sabemos que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. O dia 24, a véspera de Natal, e o dia 25 era onde era comemorado o Sol Invictus, ou o nascimento do Sol Invictus, o solstício de inverno no hemisfério norte, onde eles viam o Sol enfraquecendo e de repente voltando a ter força naquele dia. Por isso, chamado de Sol Invictus, e o imperador romano, quando quis que as pessoas seguissem a religião universal, a palavra católica significa universal, misturou paganismo que existia em diversos locais para unificar todas as pessoas e essas pessoas contribuíssem com grana. E assim, o império, que era político, tornou-se um império político e religioso e teve a sua ascensão. Por quê? Todo aquele paganismo foi unificado em uma religião única, uma religião universal, uma religião católica. Esse paganismo hoje está disfarçado de diversas coisas, como por exemplo, Odin, que era um deus ali nórdico, faz representação a São Nicolau, conhecido hoje como Papai Noel no Natal. Também é um tema para um próximo vídeo. Mas, observando agora, Papa Francisco inicia o ritual inédito. Estamos falando dessa matéria aí, onde ela fala sobre a abertura de 5 portais feitas pelo Vaticano. O Vaticano em si é um lugar já curioso e misterioso. Nós temos imagens muito estranhas lá dentro do Vaticano. Nós temos imagens que mostram ali, por exemplo, um dos salões do Vaticano que tem um formato de uma serpente. Nós temos outras imagens que mostram criaturas assustadoras e que, de certa forma, de forma subliminar, lembram até mesmo o bode Bafomé. Agora, nós temos o próprio Papa Francisco abrindo esse jubileu aí que traz 5 portais. A matéria diz assim: Papa Francisco
prepara-se para escrever mais um capítulo significativo na história da Igreja Católica, ao introduzir uma tradução secular de maneira inédita. Na véspera de Natal, 24 de dezembro de 2024, o pontífice dará início à abertura de 5 portas santas, marcando o início do jubileu da Igreja Católica em 2025, em um momento especial. Isso será acompanhado de um gesto histórico. Pela primeira vez, uma porta santa será aberta em uma prisão, reafirmando o compromisso de Francisco com a inclusão e a esperança. Quando Cristo falava a respeito dos presos e das pessoas que deveriam visitar aqueles que estariam na prisão, provavelmente, se você leu as Escrituras, você sabe do que eu estou falando. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Cristo não estava falando de bandidos, pessoas que fizeram mal a outras pessoas, que foram contra o amor ao próximo, pessoas que roubaram, mataram ou fizeram qualquer tipo de abominação. Cristo estava falando daqueles que foram presos injustamente, pois ele sabia que os seus seguidores, aqueles que participavam da igreja, que é derivada de eclésia, ou seja, os chamados para fora, a palavra eclésia significa chamados para fora, os quais foram chamados para fora do sistema religioso local da época, o sistema judaico. Aquelas pessoas saíram dali, iriam ser perseguidas e foram perseguidas e muitas perderam as suas vidas, inclusive os próprios apóstolos foram presos e acabaram perdendo suas vidas de forma terrível, muitos deles. Ele estava falando desses presos, os quais foram presos injustamente por amor ao seu ensinamento, por amor a ele e a sua palavra. Ali, Cristo deixa muito claro o contexto de tudo aquilo, pois ele sabia o que iria acontecer e os tempos difíceis que essas pessoas que seguiam os seus ensinamentos iriam sofrer. A verdadeira igreja, não um templo de pedra, não templos de pedra. Nós estamos falando de pessoas, tá? Igrejas. Igreja hoje são pessoas, os chamados para fora, os que saíram do sistema religioso e foram libertos pela própria palavra de Cristo, a verdade. Tá? Então, ele estava falando dessas pessoas. Ele não estava falando de uma prisão qualquer com bandidos e pessoas que fizeram maldade. Aqui, nós estamos vendo já uma certa deturpação disso tudo. E por que estariam, então, abrindo essas portas e abrindo portas em uma prisão? Agora nós já vamos para um outro patamar de conhecimento. Olhando para o catolicismo romano, como eu disse, o Vaticano, um dos menores países do mundo e um dos mais ricos. Um país cheio de regras que quer domínio, poder e dinheiro. Você acha realmente que eles estariam pensando em abrir portas para pessoas que cometeram delitos? A maioria delas pessoas de classe média baixa. Você acha que eles estariam preocupados com isso? Se eles estivessem, eles mesmos já tinham tomado atitudes gigantescas para acabar com a fome mundial e teriam acabado caso eles quisessem. Mas é conveniente para eles tudo isso. Outro detalhe, quais seriam essas portas e qual seria essa prisão às quais eles estariam abrindo portas? Como eu disse, o Vaticano é cheio de mistérios, como, por exemplo, aqueles que estão presos e que esse sistema religioso, a grande meretriz, a grande Babilônia e o sistema político atual gostaria que fossem libertos. De quem nós estamos falando? Eu não vou falar apenas disso aqui. Um livro que eles retiraram dessa compilação de livros, que é o livro de Enoque, que deveria estar aqui, eles retiraram para que as pessoas não tivessem conhecimento. Esse livro aqui relata que, no passado, em complemento à escrita de Moisés no livro de Gênesis, anjos se rebelaram contra o próprio Criador e vieram para esse mundo físico, deixando a sua forma de anjo e tornando ali um ser humano, obtendo um corpo humano. Por quê? Acharam as mulheres bonitas na época. E isso trouxe grandes problemas, inclusive desencadeou no próprio dilúvio, diante de toda a abominação que estava acontecendo aqui. Esses anjos caídos, eles são seres que não morrem, são seres de vida eterna. Afinal, eles são anjos. O que o Criador fez com eles naquela época?
o Criador os aprisionou nesse plano físico. Eles estão em uma prisão que, pelo que está escrito, deveriam estar presos até o dia do grande julgamento. E agora, um sistema político, religioso e um sistema financeiro faz de tudo para libertar esses anjos caídos. Primeiro, pelo conhecimento que eles têm. O livro de Enoque nos mostra que esses anjos revelaram inúmeros segredos dos céus, não apenas sobre coisas físicas, mas também sobre a medicina, por exemplo, sobre a astrologia, entre outros detalhes. Esses anjos têm um grande conhecimento e estão aprisionados. O livro de Enoque nos mostra 2 locais como a Antártida, onde, curiosamente, vimos que existem pirâmides que foram descobertas lá, grande quantidade de rochas colocadas de forma quase que perfeita, alinhadas até mesmo com o Sol, a Lua, entre outros estudos astrológicos, e também um local onde prenderam um dos seus principais líderes, que é ali, na região do Egito. O livro de Enoque chama de Deserto de Dudael, mas aparentemente ele está embaixo da pirâmide de Gizé, uma das principais pirâmides, que temos no mundo e que faz até mesmo sincronia com os pensamentos da própria elite mundial. Saindo do livro de Enoque, entrando nas próprias escrituras, nós vemos a confirmação de tudo isso, pois, se observarmos, por exemplo, a carta de Judas, primeira carta de Judas, capítulo 1, versículo 6, diz assim: "E quanto aos anjos que não guardaram o seu estado original de anjos, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele os tem guardados sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia." Aquilo que eu falei, confirmando o livro de Enoque. Por que retiraram o livro de Enoque das escrituras? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. "Pois Deus, o Criador, não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou na sepultura." Os lançou no inferno. A palavra inferno significa sepultura, uma cova. O lançou na sepultura, entregando-os a abismos de trevas, onde estão reservados para o juízo. Apocalipse 9, 14 e 15. "E disse o sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens." Existem mais anjos que foram aprisionados também nesse plano físico. E esses caras lutam, de certa forma, para soltarem. Já vimos, não posso nem entrar aqui nesse canal em assuntos como esse, mas e-mails de Hillary Clinton, que foi esposa de Bill Clinton, um dos presidentes dos Estados Unidos, falando sobre Néfilis, gigantes, Anunnakis, anjos caídos e assuntos os quais eu não vou adentrar aqui. Mas são coisas curiosas. Uma elite política e religiosa lutando para abrirem uma certa prisão, uma prisão espiritual. Estariam eles lutando para que a prisão de anjos caídos fossem abertas? Será que esse jubileu feito pelo catolicismo romano, que faz parte da grande Babilônia, a grande confusão, a grande meretriz, estaria lutando para que se soltasse de certa forma esses anjos caídos, contrariando a vontade do Criador, que seria mantê-los presos até o dia do grande julgamento? É uma especulação e é um assunto muito importante para que nós possamos observar com os olhos espirituais abertos. Eu gostaria que você deixasse sua opinião aqui embaixo. Se você for novo ou nova, inscreva-se aqui nesse canal. E eu também tenho algo muito interessante para você que está aqui. Diante de tudo que está acontecendo no Brasil, diante dessa alta do dólar, eu estou lhe convidando a aprender gratuitamente, tá? Até o início de janeiro, provavelmente até o dia 10 de janeiro, eu estou dando aulas gratuitas para quem quer aprender a ganhar em uma renda com uma moeda mais forte como os dólares. O trabalho foi o Criador que deixou para todos nós. Basta com que nós saibamos como fazer. Não vale a pena vender as nossas horas de vida no dia por um valor muito baixo, que é o que o sistema quer, o salário mínimo péssimo. Mas vale a pena com que nós usemos o nosso cérebro, a inteligência que o Criador nos deu, para conseguir dar uma qualidade de vida melhor à nossa família. Então, estou ensinando isso gratuitamente, tem um link na descrição, quando você se inscreve de graça, já começa a participar
hoje, pois as aulas já estão começando, e isso eu tenho certeza que vai ajudar a muitas pessoas. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.